Seja bem-vindo à 143ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de x menos a raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, antes de resolver este exercício, vai aqui um recado do nosso patrocinador. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o comercial. Bom, observe o seguinte. Eu tenho aqui limite de x menos raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 quando x tende ao mais infinito. Se eu substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, você deve observar que ocorrerá o quê? Uma indeterminação. Porque eu tenho aqui, ó, se nesse x aqui eu colocar, vou substituir pelo valor da variável, que é o mais infinito. Então eu ficarei com mais infinito menos a raiz quadrada de 3 vezes o mais infinito ao cubo mais 2. Infinito ao cubo é infinito, vezes 3 é infinito, mais 2 é infinito. Raiz quadrada de infinito é o quê? É infinito. Então eu ficarei com mais infinito menos mais infinito. Esse sinal negativo distribui, vou ficar então com mais infinito menos infinito. Isso aqui vai dar o quê? Indeterminado. Por quê? Porque não há como calcular essa diferença, né? O imensurável menos o imensurável vai dar o quê? Não sei. Ninguém sabe. É por isso que para resolver este exercício, o primeiro passo vai ser o quê? Buscar sair da indeterminação. Então o que eu irei fazer? Eu irei reescrever este limite na forma de uma fração. E depois eu irei racionalizar essa fração, o numerador dessa fração. Então eu ficarei com limite de x menos a raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 sobre 1 vezes x mais raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 2 sobre x mais raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 quando x tende ao mais infinito. Próximo passo, vou aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 dá o quê? Mais x vezes raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2. Menos raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 vezes x, menos x vezes raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2. Menos raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 vezes raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 dá menos, que observa o sinal, negativo vezes negativo, negativo. Raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 elevado ao quadrado. Isto sobre x mais raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2, com x tendendo ao mais infinito, ao limite da variável tendendo ao mais infinito. Próximo passo. Vou resolver aqui as diferenças que eu tenho no numerador. Mais x vezes raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 menos x vezes raiz quadrada de 3x ao cubo mais 2 vai dar zero. Qualquer valor dentro de uma raiz quadrada elevado ao quadrado vai dar o quê? O próprio valor. Logo eu terei x ao quadrado menos 3x ao cubo mais 2. Pega esse sinal negativo, distribua. Por quê? Porque ele representa que tem menos 1 multiplicando estes valores. Menos 1 vezes 3x ao cubo, menos 3x ao cubo, menos 1 vezes 2, menos 2. Logo eu terei limite de menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2 sobre x mais raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 2, quando o limite tende a mais infinito, ou seja, o limite de x da variável tende ao mais infinito. Próxima etapa. Eu ainda estou na indeterminação. Se eu substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, ainda haverá aqui uma indeterminação. Para sair da indeterminação, o próximo passo vai ser este aqui. Eu irei reescrever todos os valores, quase todos, né, com exceção desse x aqui que está fora do radical, na forma de um produto. Só que qual vai ser o valor que eu vou utilizar para ser uma referência para isso? Simples.
No numerador será x ao cubo. E no denominador será x ao quadrado. Aqui, ó, no radical, né, que se encontra no denominador, será x ao quadrado. Por quê? Porque no numerador eu preciso eliminar a variável de maior expoente. Para que assim eu possa sair da indeterminação. E este x ao quadrado aqui dentro do radical, ele também causa indeterminação, porque se eu substituir aqui, eu vou ter o quê? Raiz do infinito. Se eu substituo aqui no limite, o limite. Se eu substituo na variável, eu vou colocar o limite dela está atendendo. Então eu preciso o quê? Alterar a configuração das funções, que se encontram tanto no numerador quanto no denominador. No numerador, terei como referência a variável de maior expoente. E no denominador, dentro do radical também. Por quê? Porque isso me permitirá zerar certos valores. Por exemplo, ó, este valor aqui vai zerar e este valor aqui também. E por que eu posso fazer isso aqui? Por uma questão muito simples. Quando eu multiplico e divido um valor por um mesmo valor, o resultado não se altera. O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1 dividido por 2. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 1. Então o que? Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó, multiplicando menos 3x ao cubo por x ao cubo e dividindo por x ao cubo. O mesmo aqui, o mesmo aqui. Dentro do radical, a mesma coisa, só que a variável de maior expoente aqui é x ao quadrado. Aplico o mesmo processo. Cheguei neste ponto. Vou isolar o fator comum. Qual é o fator comum? No numerador, x ao cubo, que está multiplicando cada um dos valores. No denominador dentro do radical, x ao quadrado. Aqui, aplica essa propriedade que envolve operações dentro de radicais, que diz o quê? Quando eu tenho uma multiplicação dentro de um radical, isso vai ser igual ao quê? Ao radical de um dos valores vezes o radical do outro valor. Então, eu terei que raiz quadrada de x ao quadrado vezes 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Observo que raiz quadrada de qualquer valor elevado ao quadrado é o próprio valor. Logo, eu terei o quê? X vezes raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Próxima etapa. Vou isolar aqui no denominador o fator comum. Qual é o fator comum aqui? É o próprio x. Eu tenho aqui, ó, x mais x vezes raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Isso é igual ao quê? A x vezes 1 mais raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Isolei o fator comum. Próxima etapa, irei aplicar essa propriedade operatória que envolve o quê? Divisão quando se tem bases iguais. Quando eu tenho uma divisão com bases iguais, o que eu faço? Eu preservo a base, subtraio os expoentes. E irei fazer isso. Qual é o expoente desse x aqui? Ó? É 1. Então terei o quê? Limite de x ao cubo sobre x elevado a 1 vezes. Vou preservar a base aqui, ó, subtrair os expoentes. Então, menos 3 vezes x elevado a 3 menos 3. Mais x elevado a 2 menos 3. Aqui, ó, dentro do radical, bases iguais, ó. Tem o x aqui, tem o x aqui. Preservo, subtrai expoentes. Então, 2 menos 2. Aqui, eu teria o quê? X elevado a 3 menos 1. 3 menos 3, 0. 2 menos 3, menos 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. Então, ficarei com limite de x ao quadrado vezes menos 3 vezes 1, por quê? Um valor qualquer elevado a 0 é 1. Então, onde eu tenho aqui x elevado a 0, eu terei o quê? Terei 1. Então, eu ficarei com menos 3 vezes 1 aqui e dentro do radical 3 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 3 e aqui 3. Próxima etapa. Outra propriedade operatória de potência, que diz o quê? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, isso é igual a 1, sobre a base elevada ao expoente positivo. Eu tenho aqui, ó, em x elevado a menos 1. Logo, eu terei que x elevado a menos 1 é igual ao quê? A 1 sobre x elevado a 1. Isso é igual a 1 sobre x. Cheguei neste ponto. Observe. Aqui eu saí da indeterminação.
eu posso substituir aqui na variável o valor qual o limite dela está atendendo. Mas, como este canal se chama passo a passo, eu irei ainda acrescentar alguns passos. Mas observe, você chegou aqui a sair da indeterminação. Mas eu irei aqui aplicar as propriedades operatórias para detalhar o porquê que o resultado vai ser o resultado obtido. Então tem aqui, ó, propriedade operatória do produto, que diz o quê? Que o limite do produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Eu tenho uma multiplicação aqui. Então, aplicando a propriedade, eu teria o quê? Limite x ao quadrado com x tende ao mais infinito, vezes o limite de menos 3 mais 1 sobre x, menos 2 sobre x ao cubo, sobre 1 mais raiz quadrada de 3 mais 2 sobre x ao quadrado com x tende ao mais infinito. Próxima etapa, ele é aplicar o limite do quociente de duas funções. Que diz o quê? Que quando você tem o limite do quociente de duas funções, isso é igual ao limite igual ao quociente dos limites dessas funções. Então terei que limite de menos 3 mais 1 sobre x, menos 2 sobre x ao cubo, sobre 1 mais raiz quadrada de 3 mais 2x ao quadrado, vai ser igual ao limite de menos 3 mais 1 sobre x, menos 2 sobre x ao cubo, com x tende ao mais infinito, sobre o limite de 1 mais raiz quadrada de 3 mais 2 sobre x ao quadrado, com x tende ao mais infinito. Estes valores dentro dessa fração, esses limites, né, dentro dessa fração, está sendo multiplicado pelo limite de x ao quadrado com x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Propriedade da soma, que diz que o limite de uma soma é igual ao limite das somas das parcelas. E a propriedade da diferença, que diz que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites das parcelas. Eu tenho uma diferença aqui, eu tenho somas aqui também. Então terei o quê? Que o limite de menos 3 mais 1 sobre x menos 2 sobre x ao cubo, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual ao limite de menos 3 quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito, menos o limite de 2 sobre x ao cubo quando x tende ao mais infinito. Aqui no denominador desta fração, eu terei que limite de 1 mais raiz quadrada de 3 mais 2 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito vai ser igual a limite de 1 quando x tende ao mais infinito, mais o limite da raiz quadrada de 3 mais 2 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Lembrando ó, que esses valores, desses limites, que se encontram aqui nessa fração, estão sendo multiplicados pelo limite de x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Ele aplicar a propriedade que diz que o limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima dessa função, desde que o limite dela seja maior que zero, né? E n seja um número inteiro positivo. Ou, então, o limite seja menor que zero e n um número inteiro positivo ímpar. O que isso quer dizer? Que isso aqui vale para raiz de índice par e raiz de índice ímpar. Raiz de índice par apenas se o valor do limite for positivo, e raiz de índice ímpar apenas válido tanto para o valor positivo do limite ou para o valor negativo do limite. Por quê? Porque você deve se lembrar que não existe raiz de índice par de número negativo, por exemplo. Não existe raiz quadrada de menos 1, mas existe raiz cúbica de menos 1. Então, aplicando a propriedade, teria o quê? Que o limite da raiz quadrada de 3 mais 2 sobre x ao quadrado com x tende ao mais infinito vai ser igual ao quê? A raiz quadrada do limite de 3 mais 2 sobre x ao quadrado com x tende ao mais infinito. Aqui, aplico a propriedade do limite da soma, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Cheguei neste ponto. Lembro que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho função constante? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, o limite de menos 3 quando x tende ao mais infinito é menos 3. O limite de 1 quando x tende ao mais infinito é 1. O limite de 3 quando x tende ao mais infinito é 3. Cheguei neste ponto, posso substituir nos limites o valor ao qual a variável desses limites está tendendo, que é o mais infinito. Logo, eu terei limite de x ao quadrado quando x tende ao mais infinito é mais infinito elevado ao quadrado. Ele está multiplicando esses valores aqui. Então, terei o quê? Mais infinito ao quadrado vezes menos 3 mais 1 sobre mais infinito, menos 2 sobre mais infinito elevado ao cubo, sobre 1 mais a raiz quadrada de 3 mais 2 sobre o mais infinito elevado ao quadrado. Infinito ao cubo é infinito. Qualquer valor real dividido pelo infinito é zero. Então, ficarei com menos zero. Por quê? Por causa do sinal. Porque, simples, ó. Quando nós temos o infinito dividindo um valor negativo,
Eu tenho aqui, ó, infinito positivo dividindo o valor negativo, vou ter o quê? Um resultado, ó, negativo. Vai ser aqui, ó, o K aqui simboliza uma constante. Vai ser um valor o quê? Negativo. Por quê? Regra de sinal. Negativo dividido por positivo, negativo. Ah, como assim? Simples, ó. Imagina que eu tivesse aqui, ó, menos 2 dividido por 10. Isso aqui seria igual ao quê? A menos 0,2. É disso que se trata. Então, eu teria aqui, ó, que menos 2 dividido pelo mais infinito é menos 0. 2 dividido pelo mais infinito é 0. Por quê? Infinito ao quadrado, mas vai dar infinito. 2 dividido pelo infinito, 0. 3 mais 0, 3. Menos 3 mais 0, menos 0, menos 3. Terei infinito vezes menos 3 dividido por 1 mais raiz quadrada de 3. Isso vai dar o quê? Menos infinito. Por quê? Por uma questão muito simples. Observe aqui, ó. Eu tenho um valor negativo sendo dividido por um valor positivo. O que ocorre com regra de sinal? Eu não preciso nem saber qual vai ser o resultado desta divisão. Eu sei que o resultado vai ser o quê? Negativo. Por quê? Quando eu tenho uma divisão de um valor negativo por um valor positivo, o resultado, ó, independente do valor ser grande ou pequeno, será o quê? Um valor negativo. Regra de sinal. Então, se eu tenho aqui, ó, um valor negativo, e multiplicando este valor aqui que é positivo, eu vou ter o quê? Um resultado da multiplicação do produto negativo. E o infinito vezes qualquer valor real é infinito. Só que o infinito positivo vezes qualquer valor real negativo vai dar o quê? Um infinito negativo. Vai inverter o sinal aí do infinito. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.